Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Provavelmente foi apenas um acidente, comentou Kial Feigon. Era tudo o que ele podia dizer para acalmar a multidão, já que não fazia ideia do que estava acontecendo. No entanto, ele tinha certeza de que não era um bom presságio. Lin Jin franziu a testa em silêncio. Visivelmente assustado com o incidente, o guarda Zan perguntou em voz baixa. Por que aquele animal de estimação de repente enlouqueceu? Ele até atacou seu próprio dono. Isso era algo inédito. Mesmo em um frenesi, um animal de estimação não deveria atacar seu dono. Alguém usou feitiçaria para interferir na mente daquele animal, respondeu Lin Jin, mas sua voz era tão baixa que apenas o guarda Zan ouviu. Feitiçaria. O guarda Zan ficou chocado. Lin Jin não continuou. Embora ele soubesse que havia magia envolvida, não conseguia ver claramente como funcionava. Seu olhar estava fixo nos 4 avaliadores demoníacos, mas ele não os viu invocar nenhum feitiço. Por isso, não pôde agir imediatamente. No entanto, Lin Jin sabia que eles estavam envolvidos de alguma forma. E isso era apenas o começo. Como esperado, outro grito histérico ecoou no pátio, deixando todos inquietos. Ao se voltarem para a origem do alvoroço, viram outro animal de estimação fora de controle, com os olhos injetados de sangue, atacando furiosamente as pessoas ao seu redor. Um deles não conseguiu escapar a tempo e teve o abdômen rasgado pelos dentes da criatura. Se alguém não o tivesse puxado para longe, o homem teria sido mordido ao meio. Afinal, o animal em questão era um jacaré com uma força de mordida incrível. Por que isso está acontecendo? Por que o animal de estimação perdeu o controle de repente? Esse já é o segundo seguido. Se tivesse acontecido apenas uma vez, poderiam considerar uma coincidência, mas 2 vezes em tão pouco tempo. Quem acreditaria que foi por acaso? De repente, alguém gritou. Orem, há uma flecha na parede. Todos se aglomeraram e viram uma flecha cravada na parede, com um pedaço de papel preso na extremidade. Alguém puxou o papel para ver se havia algo escrito. Sem surpresa, seu rosto congelou de choque. Kiao Xing, filho de Kiao Feigon, aproximou-se indignado e perguntou. O que está escrito? Diz, a família Kiao deve arcar com as consequências dos problemas que causou. Não envolvam terceiros. Se os estranhos não partirem em 15 minutos, acabarão como os 2 exemplos anteriores. A pessoa leu, gaguejando. O pânico tomou conta da multidão instantaneamente. Então a família Kiao nos reuniu aqui porque se meteu em encrenca. Isso não deveria ser um problema, mas, pelo visto, as pessoas que eles ofenderam não são fracas. É assustador que tenham conseguido fazer 2 animais perderem o controle e atacarem seus donos em tão pouco tempo. E o pior é que não sabemos que método estão usando. Muitos começaram a discutir, enquanto o pânico se espalhava. Kiao Xing estava prestes a explodir de raiva ao ouvir isso. Ele arrancou a carta das mãos do homem, leu e a entregou ao pai, Kiao Feigon. Os membros da família Kiao se reuniram e confirmaram que o escrito correspondia ao que fora anunciado. A expressão de Kiao Feigon escureceu. Isso deve ser obra daquele ladrão de algumas noites atrás. Que falta de honra. Ele não tem coragem de nos enfrentar abertamente. Precisa recorrer a ataques sorrateiros. Kiao Xing praguejou, incapaz de conter a fúria. Afinal, o jovem era cheio de vigor. Em comparação, Kiao Feigon era muito mais comedido e prudente, e isso se refletia em sua expressão solene. Shiger, acalme-se. Em seguida, Kiao Feigon cumprimentou a multidão. Fomos vítimas de um ataque covarde. Pensar que o ladrão usaria métodos tão baixos para prejudicar inocentes. Nossa família nunca teve inimigos, então é claro que esse ladrão só quer nossa riqueza. Por favor, não entrem em pânico. Isso é exatamente o que ele quer e faz parte de sua estratégia. Se nos unirmos, ele não poderá continuar com essa abordagem descarada. Eram palavras de apaziguamento e também uma análise superficial da situação. No momento, era tudo o que Kiao Feigon podia dizer. Alguns concordaram, mas a maioria parecia hesitante. Claramente, estavam considerando a possibilidade de recuar. Afinal, haviam visto com os próprios olhos o que aconteceria se desafiassem o inimigo. Suas táticas eram aterrorizantes, pois ninguém poderia se defender de seu próprio animal enlouquecido. A próxima vítima poderia muito bem ser eles. Tais circunstâncias semearam desconfiança entre donos e animais, o que certamente não era um bom sinal. Afinal, para enfrentar o inimigo, precisavam contar com seus companheiros.
Se isso fosse comprometido, como poderiam lutar? Portanto, não importava o que Kiao Feigon dissesse, a ameaça recebida tornava a desistência uma opção tentadora. Afinal, por mais que recebessem da família Kiao, se o propósito era apenas assustar o inimigo com números, esses lutadores não se importariam. Mas se isso significasse arriscar suas próprias vidas, não valeria a pena. Assim, o primeiro homem decidiu abandonar o barco, mesmo que isso significasse ser descarado. Embora Kiao Feigon não estivesse feliz, ele não podia impedi-lo. Com alguém liderando o caminho, mais e mais pessoas começaram a sair do pátio. Essa cena lembrou à família Kiao a hipocrisia das relações humanas. Em poucos instantes, o pátio antes lotado, com quase 100 pessoas, agora tinha menos de 10. Entre esses 10 estavam o guarda Zhan, Lin Jin e os 4 avaliadores demoníacos. Até mesmo os convidados que a família Kiao pessoalmente havia convidado já haviam partido. Essas pessoas são demais. Comeram nossa comida, pegaram nosso dinheiro, mas quando surge um problema, são os primeiros a fugir. Isso é simplesmente revoltante. Kiao Xin gritou furioso. Talvez já tivesse passado por situações assim muitas vezes, pois Kiao Feigon apenas balançou a cabeça, impotente. Ele sabia que não havia nada que pudesse dizer para melhorar a situação, então era melhor se concentrar na batalha que se aproximava. Pelo menos alguns convidados haviam ficado. Assim, Kiao Feigon cumprimentou aqueles que permaneceram. A sinceridade se revela quando alguém está realmente em apuros. Meus bons amigos, se nossa família superar essa provação, todos serão generosamente recompensados, anunciou Kiao Feigon. Os convidados mais próximos dele se levantaram. Senhor Kiao, você é muito gentil. Vivemos sob o teto da família Kiao há mais de 2 meses e desfrutamos de sua generosidade. Agora que a família está em perigo, como poderíamos simplesmente partir? Não se preocupe, Senhor Kiao. Alguém está usando feitiçaria para assustar todos. Eles podem ter medo, mas nós não. Seja sincero conosco, nossos animais de estimação podem resistir ao controle da feitiçaria. Essas pessoas pareciam ter muita confiança em si mesmas. Imediatamente após falar, o animal de estimação de um deles soltou um rugido frenético e abriu sua enorme mandíbula, posicionada diretamente sobre a cabeça de seu dono. Era um tigre-dente de sabre, uma criatura enorme. Se fechasse as mandíbulas, o homem seria decapitado instantaneamente. Kiao Feigon ficou chocado, mas impotente, pois tudo aconteceu rápido demais. No entanto, como se o tigre tivesse sofrido um golpe decisivo, seus olhos reviraram e ele caiu no chão, desmaiado. Isso foi obra de Lin Jin. Antes, quando os 2 animais enlouqueceram, Lin Jin não conseguirá reagir a tempo. Mas agora, observando com mais atenção, ele finalmente percebeu como o inimigo agia. Embora não pudesse quebrar os feitiços, isso não significava que não pudesse impedi-los. Se ele conseguisse rastrear seus movimentos, uma única agulha seria suficiente para resolver o perigo iminente. Lin Jin sabia que era feitiçaria que enlouquecia os animais, então evitou matar o tigre-dente de sabre. O dono do tigre estava encharcado de suor, paralisado pelo susto. Foi por pouco, ele ainda nem conseguia falar. Os outros também estavam chocados ao perceber o que quase acontecerá. Até os 4 avaliadores demoníacos ficaram surpresos. Especialmente o velho com a coroa de ouro e púrpura, cuja expressão era a mais ameaçadora possível. Ancião Zhou, há um especialista aqui. Eu sei. Com um olhar sinistro, o ancião varreu o ambiente e murmurou. Não importa quem seja esse especialista, não acredito que ele consiga neutralizar este meu ataque. Dito isso, ele conjurou um feitiço com a mão escondida sob a manga. Vários mosquitos voaram de sua manga, discretamente em direção aos outros animais presentes. O feitiço do mosquito voador era a chave para enlouquecer os animais. Os mosquitos voadores eram cultivados com feitiçaria única, e cada um valia uma fortuna. Esses mosquitos podiam entrar sorrateiramente pelo nariz, boca ou orelhas de um animal, infiltrar-se em seus cérebros e fazê-los entrar em fúria ou atacar seus próprios donos. Na avaliação demoníaca, isso era considerado um feitiço de alto nível. Como membro do alto escalão da Associação de Avaliação Demoníaca, o ancião Zhou nunca falhara nesse feitiço na última década. Ninguém jamais o desvendara ou neutralizara. Somado à sua meticulosidade, ele permanecia invicto no campo de batalha. Ele esperava o mesmo resultado desta vez. Ninguém poderia impedi-los de tomar o que queriam da família Kiao. Se a família Kiao fosse sábia,
entregaria o item em uma bandeja de prata. Caso contrário, o ancião Zou simplesmente o tomaria à força. Era assim que os avaliadores demoníacos operavam, obtinham o que queriam por meios desprezíveis. No entanto, o ancião Zou não sabia que encontrara um especialista capaz de derrotá-lo. Lin Jin percebeu algo voando em direção ao macaco branco e ao leão da montanha do guarda Zan, mas nenhum dos animais notou. Como já estava alerta, espalhando sua psique, ele detectou esses movimentos sutis. Caso contrário, já estariam perdidos. Agora, ele sabia. Quando Lin Jin viu os dois minúsculos mosquitos se aproximando, com um leve estalar de dedos, duas agulhas os perfuraram, matando-os instantaneamente. Tudo isso aconteceu sem que ninguém percebesse. Era uma batalha invisível entre mestres. Ao mesmo tempo, Lin Jin notou mais mosquitos voando em direção a outros animais. Quando percebeu, já era tarde, alguns já haviam entrado em seus narizes e orelhas. Lin Jin sabia que esses mosquitos deviam estar relacionados ao frenesi dos animais. Era tarde para matá-los, mas felizmente, bastava imobilizar o animal antecipadamente para resolver o problema. Sem que ninguém soubesse, a primeira batalha terminara. Lin Jin saíra vitorioso. A cada mosquito usado, eles tinham um a menos, e esses insetos não podiam ser recuperados. O ancião Zou ficou visivelmente irritado por perder 5 ou 6 de uma vez. Com os olhos arregalados, ele bateu a mão na mesa e levantou-se. Ele não sabia quem agira, mas certamente era alguém ali presente. Eu me pergunto quem é esse especialista. Agora que chegamos a esse ponto, por que não se revela? Até então, a família Qiao ainda não entendia o que acontecia. Porque aquele convidado de repente se levantara e dissera palavras tão intrigantes. Qiao Xing estava prestes a avançar quando Qiao Feigon o segurou. Pai, o que? Fique quieto. Qiao Feigon queria observar em silêncio. Dizem que, quanto mais velha a pessoa, mais perspicaz ela se torna. Qiao Feigon percebia que algo acontecia nos bastidores. Aquele ancião não era qualquer um, e ele sabia. Ele devia ter um motivo para falar assim, então era melhor observar primeiro. Afinal, ainda não sabiam quem era aliado e quem era inimigo. Qiao Feigon não era tolo. Ele suspeitava que pessoas mal intencionadas haviam se infiltrado entre os convidados. Talvez o ladrão da noite passada estivesse ali também. Devia haver um impostor entre eles. Na verdade, era bem provável que fosse um dos 5 rostos desconhecidos presentes. De um lado, 4 pessoas, incluindo um ancião de vestes púrpuras que falará abruptamente. Do outro, um jovem sentado ao lado do guarda Zan. Qiao Feigon já os notara e deduziu que algo acontecia entre eles. Ao mesmo tempo, ordenou que seus subordinados se preparassem. Afinal, qualquer que fosse o lado, inimigos da família Qiao deveriam ser eliminados. O ambiente ficou tenso. Enquanto animais e guardas da família Qiao se reuniam, o ancião Zou sorriu. Relutante em se revelar? Muito bem. Nesse caso, vamos ver quanto tempo você resiste. Ele assumiu que o outro não queria se mostrar por medo do seu grupo. Mas, na verdade, o ancião Zou era apenas arrogante. Para ele, a família Qiao era um pedaço suculento de carne já em sua boca. Ele a comeria quando e como quisesse. Ninguém poderia impedi-lo. Nem mesmo o governador da cidade dos Juncos. Claro, o ancião Zou também sabia da rixa entre a família Qiao e o antigo governador, então tinha certeza de que não haviam reportado nada às autoridades. Se a família Qiao dependesse apenas de sua própria força, eles só tinham alguns animais de nível 3. Massacrá-los seria fácil, quase sem esforço. Nesse momento, o ancião Zou ordenou: ataquem! No instante seguinte, os outros 3 homens que trouxera se levantaram. O jovem com o rato enorme conjurou um feitiço, e seu animal, antes do tamanho de um gato, cresceu até ficar maior que um touro. Com garras e dentes afiados, o rato saltou e matou um dos animais da família Qiao com uma mordida. É o ladrão, gritou Qiao Feigon. Finalmente, seus inimigos se revelavam. Os animais da família Qiao avançaram em um ataque coordenado. No entanto, naquele momento, outro homem atrás do ancião Zou, o de aparência feroz, com cabelos queimados, bateu no morcego gigante em seu ombro. O morcego voou e guinchou, emitindo ondas sonoras turbulentas que estilhaçaram a louça na mesa. Todos taparam os ouvidos, mas muitos já haviam sido afetados. Alguns sentiram a cabeça girar, outros, mais fracos, desmaiaram no chão. A maioria dos animais da família Qiao também ficou atordoado.
Os de nível 2 foram nocauteados instantaneamente. Esse morcego estridente é incrível, riu o homem sem sobrancelhas, satisfeito com o resultado. Agora, só restavam os 3 animais de nível 3 da família Kiao. Mesmo assim, sua capacidade de luta estava severamente limitada, pois seus donos sofriam com fortes dores de cabeça. O ancião Zhou ergueu a mão e espalhou sangue negro sobre os 3 animais. Imediatamente, eles começaram a uivar de dor enquanto o líquido escuro corroía sua pele e pelos, transformando-se em uma massa negra que grudava em seus corpos. Após aquele ataque, a capacidade de combate da família Kiao despencou. De sua força inicial de nível 3, o que podiam extrair daqueles animais feridos era provavelmente apenas o equivalente a alguns de nível 2. Em questão de momentos, os 4 avaliadores demoníacos revelaram suas cartas e dominaram a família Kiao e seus convidados. Como mencionado, esses avaliadores demoníacos tendiam a usar feitiços discretos e raramente lutavam de frente. Sua maior vantagem eram truques sorrateiros. Inicialmente, a família Kiao reunirá tantos especialistas justamente para sobrepujar o inimigo com superioridade numérica. No entanto, com apenas alguns truques vis desses avaliadores, a maioria dos convidados fugira. Com as forças da família Kiao enfraquecidas, os avaliadores usaram ataques chocantes para reduzir o poder de seus animais mais fortes e garantir a vitória. A família Kiao caiu instantaneamente. Se o guarda Zan não tivesse ordenado que seu leão da montanha enfrentasse o rato gigante no momento crucial, um membro da família já teria morrido. Como um mero leão da montanha ousa ficar no meu caminho, rugiu o ancião Zhou. Suas mangas começaram a inchar, como se algo crescesse sob sua pele. Ao puxá-las para trás, enxames de insetos venenosos, centopeias, escorpiões e dezenas de outros desconhecidos, surgiram em direção ao inimigo. Era uma visão horripilante. Centenas de insetos venenosos avançaram contra o leão da montanha, deixando o guarda Zan pálido. Embora seu leão fosse um animal de nível 3 poderoso, lidar com aqueles insetos não seria fácil. Uma única picada poderia incapacitar seu animal consideravelmente. No entanto, ele não podia recuar agora. Se o fizesse, aquele membro da família Kiao não sobreviveria. O guarda Zan era leal e justo. Mesmo sabendo que lutava uma batalha perdida, ele cerrou os dentes e continuou. Como o leão da montanha tinha atributo terrestre, ele só podia cobrir-se com uma camada de lama para aumentar sua defesa. Mesmo assim, talvez não resistisse às picadas. Foi então que uma pequena chama pairou no ar. Começando como uma centelha, ela repentinamente explodiu em um fogo furioso ao tocar o chão e os insetos. Num piscar de olhos, centenas de insetos viraram cinzas, restando apenas fuligem negra. O ancião Zhou soltou um grito histérico. Aqueles insetos foram nutridos com o sangue de seu coração, e levou anos para reunir tantos. Vê-los queimados assim era inaceitável. Quem foi? Mostre-se agora. O ancião Zhou estava tomado pela fúria. Levará pelo menos 10 anos para cultivar aqueles insetos. 10 anos de esforço, perdidos em um instante. Até o homem mais paciente perderia a calma, quanto mais alguém como o ancião Zhou. Faremos a família Kiao sangrar. Cada um deles. Não poupem ninguém, nem crianças, nem idosos, ele berrou, com os olhos arregalados. Então, ele olhou para o homem que ainda estava sentado calmamente. Se seu instinto estivesse certo, as chamas vinham dele. Rei dos insetos, apareça! Apesar de arrogante, o ancião Zhou nunca subestimava seus inimigos, especialmente após ver aquele ataque peculiar. O poder das chamas lhe parecia familiar, mas ele não conseguia identificar de imediato. Assim, ele agiu novamente, desta vez trazendo seu próprio animal. Uma centopeia gigante deslizou de sua manga. Seu tamanho era comparável ao de uma piton, e suas presas brilhavam esmeraldas, revelando sua natureza venenosa. Era o animal do ancião Zhou, uma centopeia venenosa de nível 4. Embora fosse de nível 4, ela não era exatamente habilidosa em combate. Como rei dos insetos, ela tinha a habilidade de controlar e cultivar outros insetos venenosos. Era graças a ela que o ancião Zhou podia usar os mosquitos voadores para enlouquecer animais e soltar enxames. O ancião Zhou raramente a trazia à tona, mas agora estava indo com tudo. Quando as chamas queimaram, o homem sem sobrancelhas empalidecera. Enquanto o ancião Zhou não se lembrava onde vira aquelas chamas, ele sim. Era exatamente esse fogo que queimara seus cabelos e sobrancelhas. Além disso, ele vira seu animal ser carbonizado. A memória ainda estava fresca em sua mente.
Voltando à realidade, ele apontou para Lin Jin e gritou: É ele! Foi ele que queimou meu animal até a morte. O ancião Zhou entendeu imediatamente. Um traço de medo surgiu em sua expressão. Os outros avaliadores também olharam. Agora, a família Qiao e os convidados inúteis já não eram adversários. A única pessoa que podia detê-los era aquele homem. Que porcaria é essa? Fingindo mistério. Mate-o. O dono do rato ordenou que seu animal atacasse Lin Jin. Avaliador Lin, cuidado. O guarda Zhan alertou. Foi então que a família Qiao percebeu a mudança. Avaliador Lin. Seria a pessoa que o guarda Zhan mencionou dias atrás? Aquela que roubou nossa mercadoria. Quem mais seria? Qiao Feigon arregalou os olhos, estudando Lin Jin com mais atenção. Ele o notara antes, mas nunca imaginara que fosse o avaliador Lin da cidade do Bordo, mencionado pelo guarda Zhan. Agora, o rato avançava. Lin Jin não se moveu. Contra um rato negro de nível 3, ele nem precisava agir. Atrás dele, o macaco branco saltou, crescendo até atingir 3 metros de altura, transformando-se em um macaco branco e musculoso. Essa nem era sua forma real. Se voltasse ao tamanho original, teria pelo menos 9 metros, o suficiente para esmagar tudo aqui. Mesmo assim, esse tamanho já era assustador. O macaco branco simplesmente ergueu o punho e esmagou o rato contra o chão. O impacto fez a terra tremer, e parte do corpo do rato afundou. Por ser de nível 3, o rato não morreu imediatamente, então o macaco branco desferiu mais golpes. Quando olharam novamente, o rato já estava reduzido a uma pasta, sem cabeça. Havia uma cratera no chão, e todas as mesas e cadeiras próximas estavam destruídas. Até as paredes de pedra racharam. O poder do macaco branco estava agora em plena exibição. Na capital real, Lin Jin aprenderá o quão fortes eram os punhos do macaco branco e o treinara para aprimorar essa habilidade. Agora, poucos animais sobreviviam a um único golpe dele, incluindo aquele rato gigante. Por mais que aterrorizasse as pessoas antes, o macaco branco o superou em brutalidade. Todos ficaram pasmos. Era tão poderoso que os avaliadores demoníacos acharam inacreditável. Eles também eram avaliadores de animais e viam que o macaco branco era, no máximo, nível 3. No entanto, a força que demonstrou ultrapassava qualquer coisa que um animal de nível 3 deveria possuir. Fim dos capítulos do 348 ao 350. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.